E a imprensa paulista se rende ao Flamengo. O Ante ficou chocado porque vem mais contratações no Mengão. Bora acompanhar todo esse debate aqui. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e vamos por vídeo. Começaram a falar do rubro-negro, que joga amanhã pela Copa do Brasil. Só quinta. Quinta-feira, perdão, contra o Atlético Paranaense, mas tem reforço chegando, né? Hoje, já nos aeroportos, acompanhando mais um dia de aeroporto. Flamengo e Atlético Mineiro, né? Eu falei Atlético Paranaense, é o adversário de São Paulo também é na quinta-feira. Flamengo e Galo, segundo dos 3 jogos, né? Tivemos pelo Campeonato Brasileiro, jogo na quinta-feira, o jogo de volta semana que vem, mas porque virou setorista de aeroporto, hein, meu amigo? Todo dia, né, tem um reforço para receber aqui no Rio de Janeiro. Hoje teve mais um, bem-vindo. Tudo bem, Camila, Henrique, todo mundo que está na área aqui com a gente. Hoje chegou a grande contratação, vamos dizer assim, do Flamengo na janela. É a maior contratação de sua história, né? O Samuel Lino, atacante do Atlético de Madrid, comprado por 22 milhões de euros, mais de 140 milhões de reais, fixos, ainda tem meta, se ele bater essa contratação ainda fica mais cara depois. Mas é um jogador que o Flamengo está apostando muito, né? Que tem características que a comissão técnica do Felipe Luiz aprecia muito, um jogador que estava super valorizado na Europa, e o Flamengo investiu pesado nele, chegou hoje, atrasou muito o voo, era para ter chegado de manhã, o voo já foi chegar já de tarde, quase 1h da tarde. O Henrique estava até comentando aqui com a gente que quase chegou com ele, quase cruzou, trovei, né? Chegando também no aeroporto hoje. Mais um reforço que... Achei que você tinha ido receber o Henrique. Tá vendo? Podia. Seria um prazer, né? Botar a resenha forte aí no carro. Mas é um reforço que está, assim, empolgando muito a torcida do Flamengo, que já está acostumando a ver as apresentações também. Hoje tivemos o Emerson Royal apresentado no Ninho do Urubu. O Saúl, que já chegou, ainda vai ser apresentado. Não, perdão, o Saúl também já foi apresentado. Quem está chegando também amanhã, Carrascal. Então, assim, mais um dia de aeroporto para torcedor do Flamengo. Direto, Carrascal também chega amanhã. Outro reforço também muito aguardado. Foi até o primeiro a ser acertado, mas o último que está vindo, que o Dínamo de Moscou demorou a liberar, estava contratando o Rubens do Galo também para só depois liberar o Carrascal. Então, assim, o Flamengo agitando muito o mercado. E eu não sei te dizer se o Flamengo vai parar por aí, não, sabe? Porque muito se fala no bastidor que pode ter mais alguma surpresa. O Flamengo já sondou alguns centroavantes ali, né? Já sondou o Tati Castellanos da Lazio, a Lazio não quis abrir negociação. O Lucas Beltrán, que era do River Plate, está na Fiorentina, o Flamengo também sondou, não foi algo que só embrionário, o Flamengo não foi para frente, mas assim, essa sondagem a centroavantes deixa a gente com um sinal ligado aí que o Flamengo pode... Estão olhando, né? Estão olhando. Você está perguntando que algum interesse você tem, né? De repente, uma situação melhor. Enfim, acho que o Noel trouxe muito bem por falar da principal contratação da janela, mas a gente pode colocar como uma das principais contratações da história, porque a gente está falando da contratação mais cara da história do Flamengo, né? Envolvendo aí quase 150 milhões de reais. E um jogador jovem, né, Richarlison? Além de ser uma contratação que vem do mercado europeu, ele estava, né, o Atlético de Madrid pensando em emprestar o Samuel Lino, não estava mais nos planos para essa sequência de temporada, mas é um jogador de 25 anos, com o mercado no futebol europeu, e não à toa chega por essa quantia exorbitante ao rubro-negro. Por isso, tanto, talvez, dessa expectativa por esse jogador no Flamengo. Né? E eu acho que, além da expectativa, o que me chama a atenção é que o Felipe Luiz deve ter pensado na versatilidade que o Samuel Lino pode dar para a equipe dele, né? Porque ele é um destro, que ele gosta muito mais de jogar do lado esquerdo e jogou assim grande parte da temporada no Atlético de Madrid, mas ele também pode fazer uma função que hoje é essa lacuna deixada pelo Gerson, que é do lado direito, né? Fora que ele pode atuar em qualquer posição ali do meio campo, sendo até um lateral de um ala, se o Felipe Luiz quiser colocar uma linha de 3 zagueiros. Agora, a expectativa vai ser muito grande para saber como ele vai ser utilizado e o que ele pode acrescentar para esse time do Felipe Luiz. Eu estou muito curioso, porque realmente os números são absurdos, né? Para um jogador que até então não é um jogador de seleção brasileira, né? Por enquanto, né? Era até um pedido, né, no Atlético de Madrid, que ele tivesse oportunidades ali ainda. Será que nosso Ancelotti vai estar de olho, ou estava de olho, já estava meio que pesquisando esse atleta? Enfim, para o Flamengo é mais um jogador que vem para abrilhantar ainda mais esse elenco que é absurdo. Não só ele, mas o Saúl, o próprio Carrascal que está chegando. Cara, é um Flamengo que quer ganhar tudo. Tá escrito, tá estampado aqui, ó. O Flamengo quer ganhar tudo que vai participar.
Agora, há algumas enrascadas quando você traz muitos jogadores de muita qualidade. É o ego, é o ambiente, é as oportunidades, é o que ele vai ser utilizado, aonde ele vai ser utilizado. Agora, eu não tenho dúvida que o Samuel Lino vai abrilhantar o nosso futebol brasileiro. É um jogador com muita qualidade e você trouxe, ou pontuou muito bem, muito jovem, de 25 anos, muito jovem, tem muito futebol pela frente. Na minha humilde opinião, ainda nem alcançou o ápice do jogador de futebol, que é entre 28, 29 anos ali que o cara alcança todas as valências necessárias. Sobretudo ponta, né? Porque ele tem a maturação tática e técnica máxima e fisicamente ele ainda está muito bem, né? E é absurdo, né? Porque você traz um jogador de 25 anos que ainda tem algo a acrescentar, principalmente em questões físicas. Os anos de Europa, com certeza, deram uma inchada ainda mais naquilo que é normal para um jogador de futebol, né? Essa questão de você jogar em futebol diferente, competitividade diferente, ligas diferentes, campeonatos diferentes. E aí você vem para o futebol brasileiro, onde vai te exigir um pouco mais de intensidade e continuidade, por causa do nosso calendário que é horroroso. Vamos ver o que Samuel Lino tem para nos apresentar, mas é uma belíssima contratação do Flamengo. Tem um ponto que o Richarlison traz, Henrique, que eu acho que vale também o debate, ou no mínimo o questionamento, né? Porque a gente ouviu, e o Noel pode confirmar também, que um dos pontos que fizeram o Samuel decidir pelo Flamengo, além do alto salário, né? Mas questão de visibilidade para a seleção brasileira. A gente viveu um período do Dorival Júnior em que muitos atletas que atuavam no Brasil foram convocados. Do Ancelotti, a gente tem um recorte muito curto, né? De chegando ali, fazendo convocações com uma semana de anunciado como treinador. Dá para dizer que os jogadores que estão voltando para o mercado brasileiro nesse momento vão ter assim, um olhar tão próximo da seleção com o novo treinador? Nós estamos um ano da Copa, né? Sim. Então, assim, quem jogar bem nessa temporada aumenta a sua chance de estar na lista final. E Samuel Lino, o próprio Danilo, que veio para o Botafogo, também um jogador que tem um histórico curtinho em seleção. Esses caras que tinham caminho na Europa e escolheram voltar, estão apostando que vão fazer uma temporada aí avassaladora para poder estar numa lista final. Só sobre o Samuel Lino, é verdade que na última temporada ele perdeu espaço no Atlético de Madrid, mas eu acho que é menos culpa dele e mais culpa de uma decisão tática do Simeone. O Simeone passou a jogar com um terceiro meia pelo lado esquerdo, então ele perdeu algum espaço. O Simeone tinha Depou, Koke, Barrios, que fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, e o Gallagher. Ele começou a jogar com 3 desses 4 caras. Eu acho até que ele trouxe o Almada para ser esse meia pelo lado esquerdo. Ele queria uma característica diferente. E o Samuel Lino é mais ponta, um jogador mais de 1 contra 1. Há 2 anos, na temporada 23-24, ele jogou muito bem, até como um ala pela esquerda. O Atlético usava mais 3 zagueiros. Ele era um ala pela esquerda, ele baixava até o fim para formar a linha de 5. Uma disciplina tática muito grande. E o Rick falou da competitividade que o cara agrega jogando lá. Eu acho que isso aí vai ser um diferencial para ele. Para mim, caminho aberto para ser o ponto esquerda titular do Flamengo. É bem verdade que o Flamengo tem nome ali para ponta esquerda, tem o Bruno Henrique, por exemplo, que é um jogador histórico do clube. Mas eu acho que pelas características, pelo equilíbrio que o Felipe procura muito no time, o Flamengo do Felipe Luiz é muito mais sobre defesa do que sobre ataque. O ataque do Flamengo é bom, mas a defesa do Flamengo é ótima, porque acho que é um funcionamento coletivo muito bem feito. O Felipe traz um cara para preencher a lacuna do lado esquerdo, de ser um cara que vai te ajudar equilibrando defensivamente, e vai ganhar jogo para você também no 1 contra 1, numa assistência, numa jogada de finalização a partir do lado esquerdo. Acho que com a contratação cirúrgica, a gente pode discutir no máximo ali o preço, mas a gente sabe que o Flamengo financeiramente está muito estável. Então, assim, mesmo que você sinta que você pagou um pouco a mais, você tem esse dinheiro para pagar e se der certo é uma bomba. Você resolveu o teu problema. Então, acho que essa contratação tem tudo para impactar bastante, mas é bom acender um pontinho de atenção, né? Porque vem de uma temporada que ele desempenhou menos do que nas anteriores. Nada que não possa ser recuperado no contexto certo aqui. A gente vai acompanhar também, né, a chegada e a adaptação do Samuel Lino e dos outros reforços do Flamengo. Hoje, por exemplo, Emerson Royal, né, que já tinha chegado ao Rio de Janeiro, foi apresentado oficialmente. Vamos ouvir um trechinho do Emerson Royal e a gente fala também um pouquinho dessa contratação. Mais uma opção, dessa vez, para a lateral rubro-negra. Primeiramente, é um prazer incrível estar fazendo parte da nação. Como eu falei, eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim, né? A gente sabe anteriormente a dificuldade que foi, né? Eu mostrei o interesse de vir para cá, mas a gente teve uma certa dificuldade para isso ser realizado. Quero agradecer de primeira mão, né?
o esforço que o Flamengo fez para me trazer para cá. Estou muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E, na verdade, a perna treme quando vê o calor da torcida. E pros novos reforços, né, que nunca viram isso, com certeza eles vão se arrepiar, assim como eu me arrepiei estando do lado do Flamengo agora. Então, acredito que a torcida vai fazer uma festa linda para os próximos jogadores que estão chegando aí e queria deixar essa mensagem para eles. Eu tinha outras propostas também para continuar na Europa, saí daqui do Brasil muito cedo, saí com 20 anos. E vim pro Flamengo. Muita gente falou para mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores com muita experiência e com um treinador que também está em uma crescente muito boa. Então o Flamengo vem com um projeto muito grande, querendo ganhar tudo, querendo chegar em todas as competições. E obviamente eu estou no meu país, onde eu sempre sonhei em poder mostrar também, como eu saí do Brasil muito cedo, eu não pude mostrar muito para o meu povo brasileiro, e essa minha vinda também tem muito disso, que eu quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção, também foi uma das coisas que chamou a minha atenção em vir para cá. Falando em seleção, né, o Emerson, a gente está vendo as imagens dele na apresentação hoje, recebendo a camisa rubro-negra. O Tite não gostou nada daquela expulsão do Emerson Royal contra o Equador. Tava até lembrando qual foi o jogo aqui contra o Equador. E ele acabou não tendo mais chances da seleção. Não sei o quanto que aquela expulsão foi, de certa forma, determinante para isso. Agora, Thiaguinho, Noel, a gente tem 4 reforços chegando. O Emerson Royal, por exemplo, já está regularizado. E aí tem certeza que a pergunta que você mais recebeu nos últimos dias é quando que os caras podem jogar, né? Porque tem uma questão de regularização para essa fase da Copa do Brasil, tem uma questão física, né? Se eles terão condições, em quanto tempo de estar à disposição. Dá para fazer aí uma previsão desses 4 reforços? Ou, no mínimo, né, um entendimento da situação de cada um? Então, Camila, para quinta-feira eu acho que a gente pode dizer que o Emerson e o Saúl não jogam, apesar do Emerson já estar regularizado, né? O Emerson Royal ele já poderia jogar. Ou mas seja, ele pode jogar o jogo de volta, né? Se ele tiver regularizado, se ele for, a tempo. Isso, pode sim. Tem que ser inscrito um dia antes do primeiro jogo daquela fase. Exato. Isso, se ele for inscrito até amanhã, ele ainda que não jogue quinta, poderia jogar na semana que vem. Quem não for inscrito até amanhã não pode jogar oitavas de final. Isso. Amanhã... Não joga a volta também. Isso, mas aí se classificar pode jogar as quartas. Sim. Até semifinal ainda... Semifinal é o limite para final que você não pode inscrever mais. É isso. Então, o Emerson não joga desde janeiro, porque ele teve uma contusão, né? Ele até falou na coletiva que ele está bem fisicamente. Ele voltou da contusão, só não jogou tanto, mas ele já estava treinando normal com os companheiros. Ele precisa só, então, mais um pouco de treino, que ele diz. Então, ele não deve demorar tanto. O Saúl, ele não joga desde maio, mas ele estava em férias. Então, assim, ele precisa ter uma pré-temporada, uns treinos mais fortes, né, com o Flamengo, pegar mais firme ali. Então, ele talvez demore um pouquinho mais. E aí, falando dos outros, o Samuel Lino estava jogando até a Copa do Mundo de Clubes, né? Ele estava no Botafogo no último jogo do Atlético. Estava em atividade na temporada europeia, no primeiro jogo. Exato. Eu acho que o caso do Samuel Lino e do Carrascal, que também estava jogando lá na Rússia, assim que eles estiverem regularizados, é só questão mesmo de convencer o Felipe Luiz a usá-lo, mas fisicamente eles vão estar bem. Mas para quinta-feira, a gente falando de quinta-feira, acho que a gente não vai ver ninguém, né? Pelo menos pensando em depois de amanhã, ainda muito cedo. Mas o Emerson é mais uma peça importante para essa maneira de jogar do Felipe, né, Henrique? O Wesley saindo, você tinha que trazer uma reposição. Então, traz uma reposição, para mim, bastante forte. Só pensando em seleção, se a gente pensar que Samuel Lino e Emerson Royal voltam com uma boa idade, um histórico de seleção no caso do Emerson, né? Embora tenha sido ruim o jogo lá contra o Equador, a posição do Emerson na seleção está mais aberta que a do Samuel Lino. O Samuel disputa com jogadores mais pesados ali na ponta esquerda da seleção brasileira, né? Embora não seja tão farto de opções quanto a ponta direita da seleção, você tem... Até um Vinícius Júnior jogando por ali, né? Agora o Ancelotti usa os Vinícius muitas vezes como um segundo atacante, então abre esse corredor, mas tem Gabriel Martinelli, que é um bom jogador que vai estar lá na Premier League, que já foi utilizado agora nesse jogo recente. Para o Samuel Lino talvez seja mais difícil que para o Emerson. A lateral direita tem mais lacuna, não sei o que o Rick pensa, assim, mas assim,
tem que jogar bem e tem que ganhar a disputa interna, porque o Varela está jogando bem. Então ele tem que primeiro se impor ali. Só para fazer um breve percurso do que foi, o Thiago contou bem sobre a lesão dele, um jogo de Champions League em janeiro, uma lesão na panturrilha, chatinha, era grave, parou com aquele risco de quando parece que o cara está pronto para voltar, não está ainda. Ele não jogou mais a partir daí, só voltou a estar relacionado em maio. O Milan foi ao mercado e trouxe o Kyle Walker, experiente lateral inglês, e chegou bem ao time. Então ficou ali o Walker e o Tomori, um zagueiro revezando. O Emerson Royal também não tinha muito espaço para, na reta final da temporada, tentar recuperar alguma coisa. Até por isso foi negociado. Eu acho que por esse espaço tão grande, talvez demore um pouco mais a estrear em relação aos outros, né? Agora, o Flamengo não tem uma urgência na lateral direito. O Varela está dando conta, tem jogado bem. E o Emerson, quando tiver à disposição, vai ter que ganhar a primeira oposição dele para depois pensar em espaço na seleção brasileira. E facilita, talvez, né? Imagino, né, Richarlison, ainda mais para um jogador que está chegando, se o time está num bom momento, né? Porque quando é aquele reforço que chega, quando o time está mal, exatamente, para apagar incêndio, porque o time não está jogando bem, está precisando de resultado, aí contrata um monte de gente para tentar resolver, não é o caso do Flamengo. O Flamengo vem de um pós-Copa do Mundo de Clubes, que foi eliminado por um gigante europeu, nas oitavas de final, para o Bayern, e aí volta para o Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias em 5 partidas, né? O Flamengo tem uma derrota para o Santos com aquele gol do Neymar. E fora isso, são 4 vitórias. Venceu o São Paulo logo na volta da Copa do Mundo. Depois o clássico contra o Fluminense. Venceu o Bragantino de virada. E venceu agora o Atlético Mineiro. A gente pode até encontrar algumas questões ali para o Felipe. Primeiro, né, inicialmente era algo que apareceu em outros momentos de não converter em gols as oportunidades. Talvez no último jogo tenha até faltado oportunidade, né? O Flamengo não chegou tanto ao gol. Como no Fla-Flu também, faltou um pouco de condição, o primeiro tempo contra o Bragantino. Tem pontos de atenção. Sim, mas é um time que está num momento muito tranquilo do Felipe em colocando esses reforços na equipe, né? Muito mais fácil, né, Camila? Você encaixar as peças que estão chegando num time já mais homogêneo, né? Mais preparado. E outra coisa, né? São jogadores que são experimentados, né? A gente não está falando de um menino que está saindo do júnior e está chegando num profissional. Não, são jogadores que vivem o dia a dia dessa competitividade nos seus clubes. O Samuel no dele, o Saúl no dele, o próprio Emerson Royal. É muito mais fácil. Agora, assim, para o Emerson e para o Lino, talvez um pouco mais fácil. Para o Saúl e o Carrascal, talvez um pouquinho de dificuldade da adaptação do país, né? Da linguagem, do idioma, que também não é tão difícil, mas, né, às vezes essa questão da família, não sei se eles vão trazer logo de início os seus familiares, mas entrar num time desse melhor, né? Tem nem jeito, é melzinho. É só você fazer o simples no começo e depois ir se adaptando e colocando a sua personalidade, colocando o seu jeito de jogar. O Felipe é um cara que conversa muito, te deixa muita vontade para você. Opa, peraí, eu prefiro um pouquinho mais para dentro, eu prefiro... E sobre a questão que o Henrique trouxe da competitividade na lateral, é característica diferente. Isso eu acho que vai ser muito importante para o Royal, né, ter a possibilidade de, quando o Felipe quiser um lateral mais ofensivo, não tenha dúvida que o Royal sai à frente. Né? Mais intenso, com mais força, como era o Wesley, né? Aquele lateral que vai e volta, que tem essa facilidade de manter esse nível de ir e voltar na mesma intensidade. E quando você quiser um lateral mais defensivo, mais construtor, de entendimento de jogo, de um lateral com versatilidade, porque os jogos que o Varela fez de volante deram ele mais uma roupagem que a gente não conhecia. E o Felipe gostou muito. Mas é grande jogador e entrando num time como o Flamengo, dificilmente dá errado. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. E quem vai gostar disso aí é o Felipe Luiz e o torcedor, que vai ter uma gama de possibilidades, um leque. E com jogadores, o que me chama a atenção, Camila, só para terminar o meu ponto de raciocínio, tirando o Emerson Royal, que é um lateral, só lateral direito, o restante desses jogadores são versáteis. Joga no mínimo em 2, 3 posições. É uma coisa que me chama a atenção dessas contratações do Felipe Luiz. Ele sempre pensa nessa versatilidade, naquilo que ele pode ter. Porque uma coisa que o Muricy sempre falava para mim, que foi um bom coringa, é assim, eu posso trocar você de posição sem ter que substituir para mudar um sistema tático. Isso o Felipe tem demais na equipe dele. Tem demais.
Haja visto o último jogo, o Emerson, o Araújo, começa jogando de primeiro volante e o Jorginho um pouco mais na frente. Em determinada hora, o Jorginho veio para trás para liberar um pouquinho o Emerson Araújo, porque essa versatilidade para ele troca uma característica de jogador para um certo momento do jogo, que a gente fala que o jogo tem vários joguinhos, e ele não precisa substituir. Esses 3 jogadores, tirando o Emerson, que é um lateral, mas também pode jogar nessa segunda linha, porque tem uma qualidade de 1 contra 1, essa força, os outros 3 ele pode deitar e usar ali na onde ele quiser. Vamos acompanhar então nos próximos dias aí. Muito bem, nação, tá então a imprensa repercutindo as chegadas do Flamengo e a situação agora é o seguinte, Dela Cruz decide sair do Flamengo e imediatamente quer voltar ao River Plate, revela seu setorista. O meio-campista viu seu clima piorar no Flamengo nas últimas semanas por conta da polêmica com o médico que foi demitido. Nos últimos dias, o principal assunto dentro do Flamengo foi a situação do Dela Cruz, né? Seu clima dentro do clube ficou bem estranho após o médico detonar sua condição física. Após essa polêmica, o funcionário do Flamengo, profissional, e no caso não foi nem um pouco profissional, né? Foi demitido. Agora, recentemente, surgiu uma especulação de que o futuro do atleta poderia ser longe do Flamengo. O River de Marcelo Galhardo estaria interessado em repatriar o uruguaio. Com isso nos bastidores, uma atualização preocupante dentro do Flamengo, de acordo com Fabrício Lopes, é que o meio-campista uruguaio está motivado a sair do Flamengo e quer voltar ao River Plate. O meia está convencido de que não está conseguindo entregar o seu melhor futebol. Coloque então a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.